E aí? Olha, sua risada hoje foi diferente, Zé. Estou mais metido. Hoje vim com Sim, as bolas azuis. ela foi mais grave, foi mais grave. É, gostou? Eu te arrepiei. Gostei, foi nos registros mais graves das cordas vocais. É. E aí, como estão as coisas aí no seu lado do mundo? Tudo bonzinho, e você, tudo bem? Tudo bonzinho. Tudo melhor que bem. Tudo bom. E aí, do que E a gente vai falar hoje? olha, o tópico que pediram para a gente falar foi educação emocional. Que coisa, hein? Ninguém me avisou. Só falta de respeito. Vim despreparado. Deve ser por isso Que que eu falta falo de bem. educação, que falta de educação, não te É, avisaram? mas se condiciona o meu emocional, como que eu vou falar as coisas subjetivas do tal conhecimento a qual eu não sei? Que dureza essa vida. Pois é. Me sinto enganado. Uma pegadinha. Já fizeram pegadinha com você? Sim, já recebi e já fiz pegadinhas. Precisa de uma inteligência emocional abrangente, associada ao temperamento, personalidade e motivação, condicionando a experiência subjetiva da própria emoção, aonde a palavra do latim emovere, onde o e significa ex, que significa fora, e o movere significa movimento. Então a emoção é o movimento externo sobre a intuição e instigação de fora para dentro, dentro da percepção psiônica anterior à própria formatação do ego, sobre condicionamento e expressão de filtros, ante até mesmo o manifesto. Viu como é bom não me preparar? Olha, pois é, não, mas vamos descompactar isso, então. A emoção é o movimento externo da intuição? É um movimento externo sobre um condicionamento fora de si mesmo, na própria unidade, onde através da individualidade a intuição transpassa por um instigar que é exposto pelo ego e manifesto pela mente. Intuição é diferente de inspiração. Olha, qual a diferença? A gente A pincelou um inspiração pouquinho vem essa de conversa. dentro, a inspiração vem de dentro do conjunto, mas dentro dos filtros individuais da própria mônada. E a intuição vem da emoção, dos contextos emotivos de um consenso também unificado, mas sobre outros canais que levam à própria exposição pelo mental. Seja para lidar com estímulos ambientais, para o próspero contexto de comunicação social, propostas biológicas relevantes, e essas paradas todas aí desse joguinho assim, chamado vida e convívio da polis. Tem bilhões de componentes, sejam químicos ou sejam expressados sobre vibrações de pulsos dentro da própria física, do próprio movimento. Atômico vibracional que separa os contextos dimensionais.
Entende? Que a emoção é um pouco mais do que essa coisinha que as pessoas oprimem. Oh, sim, É, a bastante. parada é, o negócio é meio maluco, né? Por isso que não me avisaram, eu acho que eu não vinha. Sobrou pra você, foi pegadinha. É, eu não vinha, não, se fosse para falar de porra de emoção. Mas Dentro dos agora você. processos adaptativos e até mesmo dentro dos contextos dos mamíferos, o comportamento social é complexo. Fases cruciais do desenvolvimento cerebral nos dão condições sobre propostas observadas, dadas como sobrevivência e necessidades evolutivas. Onde instintos de sobrevivência dados ao contexto de um cérebro reptiliano não se manifestam. Quando eu falo cérebro reptiliano, eu falo dos répteis, não da porra dos reptilianos que as pessoas ficam com medinho, tomar no cu. Desculpa a sinceridade, que agora o menino tá mais acostumado, então eu posso falar rápido, devagar, de jeitos diferentes, mandar palavrão, falar gíria, eu tô me sentindo em casa. Sim, é só essa parte do cérebro que se forma primeiro, que tá, Depois vem o está em emocional todos humano, nós. que vem desenvolvendo dentro dos mamíferos, que também tem com golfinho, com baleia, com... quem mais que tem? Me ajuda aí, pessoal, porque... Não, todos os mamíferos, inclusive os primatas. Primata é verdade. Primata gosta de sexo. A gente é primata, não é verdade também. Ah, são as primatas. Não, é porque tem uma parte do cérebro que a gente divide, que a gente tem em comum com todos os mamíferos. E tem uma parte do cérebro que a gente tem em comum, os primatas também têm, A gente mas a vai gente. chegar no tal do darwinismo. Fica com É, calma. Vai com isso. calma, Então minha vamos, filha. passo a Com passo. calma, vamos com calma que você come as bolas tudo. Não fica toda cheia. As bolas te deixam ouriçada. Você vê as bolas das informações, você fica toda ouriçada. Ah, desculpa. Vou ficar em silêncio. Ficar em Contraiu, silêncio. contraiu. Falei das bolas ouriçadas. Contraiu. Então vamos, paramos no cérebro reptiliano. Não existe hoje, dentro dos conceitos e dentro das explicações, uma taxonomia ou teoria para emoções que seja geral ou aceite a forma universal, que isso é impossível, porque, como eu expliquei, se as emoções dão constituinte e condicionamento dentro da matriz da palavra de uma expressão dimensional, e as dimensões são bilhões de probabilidades em consenso. Você fazer uma mapinha, você tem que ser do caralho, né? No mínimo Deus. É por isso que ele fez o mapa e isso se transpassa bidimensionalmente, chamado universo. Pá! Pô, Big Bang da mente, pá! Gostou, né? Eu me Gostei. supero. Não, Aí vamos tem ficar em a tal da... silêncio. São alguns tópicos. Fica em silêncio. Aprecie as bolas. Isso, vou ficar em silêncio. A cognitiva versus a energia não cognitiva. Emoções intuitivas, vindas da tal da amigdala. Conhece a tal da amigdala? Mulher do Já. amigdala? As pessoas provavelmente não. Amigdala cerebrosa. São grupos de neurônios que juntos formam a massa esferoide da substância cinzença. Essas porcarias, esses nomes que dão aos processos cerebrais próximos às amígdalas, que dão esse contexto, que dão esses princípios da base cognitiva emocional do homem. Daí vem também as emoções cognitivas, vindas do córtex. Tá entendendo? Eu tenho uma pergunta, porque a amígdala tem essa função importante de ser
uma ponte entre essas partes do cérebro que se desenvolvem depois e a parte do cérebro que nós chamamos de cérebro reptiliano. E quando se tem uma emoção que passa pela ponte da amígdala, a amígdala não para aquela emoção, é quando se perde, é como não se age com as funções mais racionais ou mais afetivas do cérebro, e aí vai o sinal lá para o cérebro reptiliano e o impulso de ação do cérebro reptiliano toma conta. Exato. Daquele E momento. o que inflama quando o imunológico cai? As amígdalas, inclusive, tem uma síndrome de se remover a amígdala de criança, né? Cirurgia de Tá passando. Mas vamos Graças a lá. Deus, sim. O que é? Graças ao formatador do mapa. E o que acontece? O que acontece com os corpos? E eles se comunicam através da emoção, do movimento fora, que gera uma comunicação, até mesmo que viral, ou uma comunicação do corpo com o eu interior. E, e aí a porra da amígdala inflama, não é? Sim. A emoção é um pouco mais do que a gente fala, né? Isso que a gente nem entrou na tal da educação emocional. Olha só como o papo tá louco hoje. Sim. E não me dão nem uma bebidinha. Me chamam pra sair, não compram nem a cerveja. Tá, vamos lá. Vamos continuar. Não faço. Tem que focar. É o foco. Tem que focar. Eu não faço, vou jogar videogame, não faço. Vai lá, Fia, se recomponha. O que você ia Estou falar? aqui. Não, eu só ia falar que essas cirurgias começaram a ficar obsoletas porque se notou que nas pessoas que tinham tido essa cirurgia quando crianças, por causa da amidalite, se removia as amígdalas, mas aí, quando vinham infecções, elas vinham em lugares bem mais complicados de tratar do corpo. Já vinha infecção no pulmão, já vinha infecção em lugares mais complicados, porque essa proteçãozinha que a amígdala faz se inflamando não era mais exercida, então não se notava que havia um processo de infecção. Pois é, doutor, tem lá um estudo que fala que a amígdala faz parte da comunicação emocional do cérebro desenvolvido humano. Pois é, foda-se, vamos tirar essa porra porque tá dando trabalho. Mas, doutor, não, vamos tirar porque eu manjo, eu sou doutor. Pois é. Vamos lá. Emoções básicas versus emoções complexas. Onde as minhas emoções básicas, instintivas, se constituem e se formam em expressões mais complexas emotivas. A meu ver, a mesma coisa. O cara tá com as emoções complexas afloradas. Você viu o barulho da moto dele? Ele tem que fazer. Pois é dureza. E aí também tem os instintos, tem as emoções que ocorrem sobre condicionamentos externos, como a expressão da surpresa. Outras duram anos, como o que dizem do apego afetivo, que alguns chamam de amor. Aí nós já temos a base do que é emoção. Já me dá meios de falar sobre a tal da inteligência emocional. Alguns dizem que essa porra não existe, mas eu digo que existe sim. Um pouquinho diferente do que os outros falam. O que você acha que é inteligência emocional? Participo, tô falando muito, não gosto assim, não é palestra. Para mim, a inteligência emocional é a capacidade de decodificar e se autoconhecer através das emoções. Está bem.
É um conceito psicológico que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os próprios sentimentos. A de criança. A criança não tem uma inteligência cognitiva aflorada. Mas se você pegar uma criança de 2 anos, ela aprende várias línguas, não aprende? Sim, rapidinho. O que é uma língua? Vamos falar da amidalite. O que a amidalite faz? É um processo de comunicação através do movimento fora, da emoção. Sim. Diante disso, se eu tenho uma inteligência emotiva receptiva, eu aprendo a expressão da comunicação através do movimento fora chamado linguagem. Né? Sim, que aí já vamos falar da expressão. Exato. E aí, através do conhecer do próprio sentimento, você não pode usar a inteligência cognitiva através de filtros cognitivos sobre processos emocionais que trabalham com base em uma comunicação. E a cognição é um processo como motor. Existe uma ignição, existe um processo de explosão, existe uma compressão e uma explosão, uma expansão, um pulso cognitivo cerebral. Eu acho que a gente está querendo fazer bolo com terra, não é não? Em vez da farinha de trigo, né? Sim. Não é não? Fala para mim. Não, mas Estão querendo fazer bolo com terra e tá querendo que foi no forno e sai bolo de cenoura, não é não? todo bolo vem da terra, só tem que plantar, esperar colher, moer, mas a gente chega lá. Sim, eu tô fazendo piada, dá risada. Faz kkkkkkkkkk. Sim, bom, paramos. Linguagem, comunicação e cognição. Então nós estamos fora de contextos separados, usando ferramentas, talvez, ao meu ver, inadequadas para explicar coisas distintas. Né? Não, mas Isso aqui é dá mais pra... foda que faculdade. Eu deveria receber muito dinheiro, muita farinha, dendê e frango. Puta que pariu. Olha, Não é? Você não acha? Porra. Enfim, onde você nem, estava? Você ia perguntar nem uma coisa, eu suco de não deixo. limão, né? Cadê o suco de limão? Pelo menos suco de limão. Não tem, nem suco de limão. Você vende saquinho, vem a porcaria daquele saquinho ruim da porra. Nem um limãozinho gostoso com a pinguinha eu tenho. Isso é trabalho escravo, isso é servidão. Tem que ter muita inteligência emocional para lidar com isso. Muito. Tem que ter uma educação emocional a tal ponto, uma capacidade absortiva e uma informação de emocional gigante para não colapsar. Né? É porque me fez pensar no desenvolvimento da criança, que quando é o bebezinho, a maneira dele se expressar, dele expressar desconforto é chorando. Mas à medida que ele vai sendo atendido, ele nem chora, ele só dá um chorinho assim de uns segundos para você ver que ele está te mandando um sinal, mas ele sabe que o desconforto dele já vai ser atendido. Então ele chora menos e menos e menos, e ele vai começando a desenvolver a linguagem. Aliás, ele aprende linguagem de sinais bem mais cedo que a linguagem falada. Então se você ensina a linguagem de sinais, ele já consegue te contar um monte de coisa mais cedo, e aí ele não precisa chorar. E por que pessoas entendem a linguagem de sinais como uma linguagem facial, uma linguagem comportamental, quando tem uma inteligência emocional desenvolvida, tem uma capacidade do sentir desenvolvida? Essas pessoas percebem mais as nuances e as sutilidades da comunicação corpórea. Mas elas não focam na cognição e na interpretação de um mapa. Elas sentem com outro tipo de informação, outro tipo de comunicação, um outro tipo de emoção. Entende? Sim. A base da inteligência
é uma base que ao longo da história tem muitas diferenças, muitas vertentes, mas segue um princípio como lógica, abstração, memorização, compreensão, autoconhecimento, comunicação, aprendizado, controle emocional. Olha o que está nos campos, controle emocional. Ninguém controla o emocional, você controla a comunicação, você só faz, só expressa. Planejamento e resolução de problemas, todas são pulsos cognitivos de expressão. Então a inteligência está abrangendo temas e padrões, ela não deveria. Então o tal do controle emocional seria uma expressão emocional, uma expressão da comunicação, uma inteligência emocional, é uma inteligência comunicativa sobre outros meios não cognitivos. Hã? Explodiu de novo. Diante disso, vamos aos teores básicos da educação. Estamos falando cada palavra, estudando cada palavra para não ficar bagunçado, para ninguém ficar no meu pé quando eu for embora. Não gosto de voltar para falar da mesma coisa. E perguntas no mínimo inteligentes. Não precisa usar palavra difícil, não precisa nada, mas pergunta coerente. Eu não entendi isso. Pode explicar de novo? Eu venho na maior umidade do mundo, de boa, fazer piadinha, curtir o momento. Mas ficar de firula, mando tomar no cu e já era. Porque eu sou malandro, entendeu? A educação engloba processos de ensinar e aprender. Fenômeno observado em qualquer sociedade, grupos cognitivos, expressões sociais, convívios, civilizações, planetas e universo da espiral consciencial. Então, o que é educação? A educação é comunicação. Sim, a educação é comunicação. E comunicação é emocional. É expressão emocional. Então você sabe de alguma coisa? Ou você se comunica com os cosmos? Eu me amo pra caralho, puta que pariu, viu? Você Se comunica com o cosmos. Você não sabe. Você colhe as informações do todo. Sim, você apenas expressa, manifesta e mantém o que você nutre, te conduzindo às curvas de probabilidade que a afinidade transpassa. Ah, mas e aí, então, Zé? O que tem... Por que eu sei de alguma coisa e você não sabe? A resposta é simples. O cara que fez o mapa não disse que cada um tem uma vibração única? Isso. Não disse nessa porra que cada um tem uma expressão única? Cada essência é única e perfeita? Sim, tem assinatura vibracional que é única. E o que é essa porra? É sua chavinha. Sua chavinha, pô, isso aqui eu acessei, tá aqui meu patrão. É a forma com que eu vejo. Porque todo o resto não existe, só existe eu nessa porra. Eu sou o cara da bola azul. E aí vem o outro e fala, ah, mas tem o meu padrão também. Mas o seu não existe, porque eu não vejo, eu só vejo o meu, porque eu tenho ponto de observação. Eu tenho uma faixa sutil de um ponto de observação, porque sou todo o macrocosmo da porra toda em um ponto só. Bom, mas aí você junta a sua faixa sutil com a faixa sutil do outro e faz uma brincadeira legal. Não, mas aí é um outro tipo de comunicação. Um outro tipo de emocional. Vai você chupando as bolas de novo fora do tempo. Puta que sim, pariu. é o transpessoal. Sim, é o transpessoal. Tudo bem. É. Tudo bem. Agora bem, que a gente vai bem. entrar na tal da educação emocional. Como que você educa o emocional de alguém? Impondo padrões cognitivos? Impondo padrões onde você tem ideias e nomes de certos padrões comportamentais? Impondo regras? Ou trabalhando na capacidade de comunicação que está atrás de qualquer cognição sobre conceitos e maneiras de aprender diferente, pois você não sabe de nada e apenas conecta e coliga dos campos. Pô, mas como é isso? Eu vou dar um exemplo agora, porque puta que pariu, né? Tem que dar exemplo, porque senão os campos se retorcem. Igual a mulher quando tá com orgasmo. Ó, não vira os olhinhos ainda não, vamos falar o exemplo. Ó, o que acontece quando a criança vai lá e fala um bagulho que você fica olhando assim meio besta.
A criança não estudou, a criança não tem diploma, a criança não fez porra de faculdade, a criança é só criança. Aí tá tendo aquela conversa cabeça de adulto, daqui a pouco aquela criança solta aquela. Ah, isso. Aí todo mundo olha pra criança e fala, caralho, meu filho é um gênio, mano. Mas é isso aí, pô, é isso que eu tô falando. Que a criança tem uma capacidade emocional distinta. E por que todos os guias falam que você tem que achar sua criança interior? Você tem que buscar o eu interior. Porra, tá mais claro que isso? Não precisa, acho que não dá. Lá na Bíblia fala você, a não ser que vocês se tornem como crianças, vocês não vão perceber o reino dos céus. Pois é, tô até bíblico. Caralho, tô bíblico, ó. Acho que a gente já deu uma introdução para as pessoas pensarem um pouco, não deu não? Então, toda forma de educação, entre aspas, emocional, que seja baseada na imposição de padrões e cognitivos do externo, na verdade, não. É uma repressão emocional e não uma educação emocional. Chama doença depois. Então, quando você estabelece um nome, você faz o quê? Quando você estabelece um dado diagnóstico, você faz o quê com a essência? Limito. Reprimo. Pois é. E quando você tem um adolescente que comprime o emocional, e você estabelece padrões e códigos, você trata ele? Trata ou não? Você é terapeuta, você é psicoterapeuta, você é a porra toda. Ou então você é mãe ou pai. Tudo bem. Então, agora vamos voltar. O adolescente, ele mesmo está reprimindo. Não. Ele só quer se comunicar e não sabe como. Ele bate o pé no chão, se corta, faz corte na pele, o cacete a corta. E aí você fala, você tem transtorno. Você tem isso, você tem aquilo. Você estabelece um padrão, você tá fazendo o quê? Tá oprimindo. Tá oprimindo, porque só de dizer que ele tem um transtorno, ele já falhou em se comunicar mais uma vez. Você não viu a pessoa que tá ali, você não viu a essência que tá ali na sua frente. Pois é. E você precisa do quê? Educação emocional. Entender como funcionam os princípios. Tem livro disso? Que usa o padrão emocional e não cognitivo? Infelizmente não. Mas o Zé das bolas azul tá aí, né? Olha, vamos trazer os livros então, vamos fazer. Estamos fazendo, estamos construindo tudo, tá tudo aí, tá tudo chegando lá. Você não tá vendo os caminhões Scania, os barcos cheios de containers de conhecimento chegando? Sim. Você acha que eu não sei que você mora na cidade portuária? Pois é. Pois é isso aí. Gostou? Pois é, Zé. Gostei. Olha, eu acho que ficou. Poxa, ficou um curso. Ficou um curso de psicologia em quantos minutos? Em 30 minutos? Alguns. Pois é. Ficou do caralho. Sou foda. É igual a pergunta do menino sobre o mental. Responde 10 minutos, depois é só piada. Outra coisa. Por que as pessoas que brincam aprendem mais rápido? Por que as pessoas que têm momentos gostosos, emocionalmente estáveis e gostosos, nunca mais se esquecem daqueles momentos? Por que a maneira melhor de aprender é aprender relaxado e aprender com o emocional aberto? Que você constrói mapas do saber diante da percepção. E nunca mais esquece. Porque aprender brincando, você aprende em estado expansivo, é gostoso. Também, mas isso integra tudo o que eu disse há pouco. Se você aprende com o emocional, você nunca mais esquece. Se você aprende com a cognição, você apenas faz caminhos neurais. Que são apenas caminhos, não são registros. Porque a neurologia não sabe aonde estão as informações. Porque ela não está ali.
Sim, por isso que só o aprendizado cognitivo daí a uns anos a gente já esqueceu. Pois é, vou me despedir. As minhas 17 Você. virgens estão me esperando. Já estão ligando no meu WhatsApp. Meu WhatsApp não para de tocar. Vem cá, meu viril, meu tesudo. Mas se elas estão Enalteça. virgens ainda, você tem que ser mais viril, então. Não, mas é um processo que volta sempre. É virgem o tempo todo. E elas não se esquecem ainda. Não se esquecem de quando estava virgem e as experiências só aumentam. Tive uma interrupção. Não há problema, não há problema. Muita paz. Até breve. Gratidão.